E eu gostaria de fazer uma intervenção aqui para conhecer um pouquinho o nosso convidado. Antes de você fazer, eu sou engenheira da minha segunda graduação. Ah, que legal. Eu fiz a minha primeira graduação em administração e eu fiz minha segunda graduação em engenharia. Não era feliz com a administração. E quando eu fiz engenharia, Bosco, eu me encontrei, assim. E hoje eu me realizo, né? Tanto que eu me formei, eu não paro de estudar, eu sempre estou procurando Na verdade, a história dela, ela já contou e é muito bonita de ouvir. Porque o sonho número 1 dela, e a gente quer ouvir, inclusive o seu, quando tudo largou. O sonho número 1, quando ela começou a pensar em o que ia fazer, era engenharia. Mas o destino... Isso, eu não persisti. Ela não... Aí foi para a segunda opção e foi para a administração. Eu sou administrador com muito orgulho. E aí lá em casa, geralmente, tem essa disputa santa, né? Eu administrador, ela engenheiro, ela se orgulha muito da engenharia, maravilha. E eu administrador também, com muito orgulho. Foi uma coisa que escolhi, e aí assim é a vida, como tem os advogados, os médicos, todo mundo, cada um na sua carreira, com o seu brilho nos olhos, né? E a história dela é muito interessante, mas agora a gente queria conhecer um pouquinho da história. Aí agora a gente queria conhecer um pouquinho da tua história, né? Henrique sempre decidiu ser engenheiro ou tinha outra... Como tudo começou? Essa é a pergunta, né? Boa, que legal. Você tem cara que me parece ia ser cantor. Cantor, bicho, com essa voz rouca aqui, coitado. Mas os grandes nomes têm essa voz, eu tenho uma voz assim, mas quando dá um tenor, dá um grave. Não é o caso, não era cantor, não? Não, só se tivesse louco pra tudo mesmo, né? Aí ia ter que ter louco pra tudo, não ia ter jeito. Então nos conta. Sendo bem honesto, assim, eu gostava de obra desde pequeno porque eu acompanhava meu pai. Meu pai sempre foi aquela pessoa que gostava... engenheiro? Não, na verdade, meu pai fez até o 3º ano e abandonou a engenharia civil. A minha mãe fez até o 9º semestre, né, 9º de 10, e abandonou a engenharia civil. Então eu vim pra honrar. A história do cara conecta. Diga aí, o pai e a mãe bateu na trave. E desistiram. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Uma foi fazer educação física, a outra foi fazer direito. Então, sobrou pra mim mesmo. Né? Boa. E meu pai sempre foi aquela pessoa, sabe aquela pessoa que gosta de fazer as coisas em casa, manutenção de casa, fazer... E eu era aquela criancinha que ia arrastando o martelo pra ajudar o pai, segurava a chave de fenda. E eu olhava aquilo, achava aquilo bacana, achava aquilo legal. Mas aí foi chegando no 3º colegial, eu sempre fui uma pessoa que gostava... Ia bem, assim, na escola, gostava de estudar na escola. E falei assim, poxa... Minha mãe queria que eu fosse médico, tá? Minha mãe falava assim, você devia fazer medicina, você devia buscar medicina, pô, a profissão é a melhor profissão, você vai ter uma carreira plena, uma carreira com muito resultado, maravilhoso. Incrível como a maioria dos pais sonha, né, com medicina. Seja o médico, né? É incrível. É incrível. Minha mãe queria porque queria que eu fizesse medicina. E eu falei assim, pô, mas engenharia também é legal, tal, mas, pô, medicina eu acho que eu me daria bem. E aí teve aquele dia, eu lembro, eu estava fazendo, na verdade, a escolha do vestibular, né? Que você tem que escolher qual é a matéria que você vai aplicar, o curso que você vai aplicar. Era da Unicamp, eu não me esqueço. E tinha aquela barra que você rolava, né? Você rolava com aquele mouse de screw, assim, né? Aquele mousezinho que você rolava. E eu lembro assim, bom, eu tenho que escolher engenharia civil ou medicina. Engenharia civil ou medicina. Eu fiquei olhando aquilo, falei assim, eu acho que eu vou em engenharia civil mesmo. Caramba. E cliquei. Acabou que a minha vida se tornou de engenharia civil por causa daquele momento que foi um momento meio assim, não sei que decisão tomar, vai ser essa, eu tomei. E acabou cruzando, na verdade, né? Porque hoje eu trabalho na engenharia civil, na área mais interligada com a medicina que existe. Interessante, eu ia fazer essa observação. E realmente, viu, no caso dele tem uma conexão muito interessante, porque é engenharia, sim, óbvio, mas aí tem essa correlação forte, né, com a medicina e tal.